Glória, glória a Jesus. Se eu e você temos um Jesus que não desistiu, por que eu e você vamos desistir? A Bíblia vem dizer que o jugo dele é leve e o seu fardo é suave. Por isso nós glorificamos, exaltamos e bendizemos ao Senhor, porque ele vive em nós. E a presença dele não me faz desistir e também não te faz desistir. Por isso que nós estamos aqui para ouvir mais uma vez a palavra que desce do trono da graça de Deus. Que Deus ele fale comigo e contigo. Eu quero desde já te desejar um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. A hora que você for ver este vídeo, que o Espírito Santo de Deus fale contigo. Vamos adorar e louvar. É sempre um prazer ter você aqui e tenha certeza que Deus, aleluia, se alegra mais ainda. Louvado seja Deus. És o tudo, a luz do mundo que brilha na escuridão. Antes do tempo, tens o segundo e a eternidade em tuas mãos. És a fonte de águas vivas que vive a jorrar em mim. És o caminho, és a verdade, és a vida sem fim. A escuridão não pôde resistir tua luz. Prisões foram quebradas ao subir da cruz. Teu grito foi a chave que me libertou. Pai, consumado estás, livre eu sou. Se eu me perder, és minha salvação. Se eu cair, tu me estendes a mão, és meu tudo. És o tudo da minha e da sua vida. É Ele, Jesus maravilhoso. Se eu no profundo abismo eu chegar, o seu olhar de amor me encontrará. És meu tudo, assim também como Ele era o teu tudo. Aleluia, Jesus. És o tudo da minha e da sua vida. E eu louvo ao Senhor porque Ele é quem ministra no meu e no teu coração. E como foi dito aqui, Ele não me deixa e não te deixa desistir. E eu já quero deixar uma palavra para o meu e para o teu coração, que está lá no livro de Provérbios, capítulo 15, verso de número 25, que diz assim: o Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intacto os limites da propriedade da viúva. Se você também crê, quando a Bíblia vem falar de viúva, vem falar, louvado seja Deus, daquele que necessita de proteção, daquele que necessita de amparo, daquele que necessita de cuidado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz assim, que o Senhor mantém intactos os limites da casa da viúva. E Deus vem dizer para mim e para você que Ele mantém intactos os limites. Sabe o que é limite? Louvado e adorado não é nem propriamente dito a casa em si, mas os limites, a redondeza, o quarteirão. Louvado e adorado é o nome do Senhor Jesus, porque somente Ele é digno de receber, oh aleluia. Se eu cair, tu me estendes a mão, és meu tudo. É Ele quem guarda o limite, as redondezas da tua casa, da tua vida. Louvado e adorado seja o nome do Senhor para todo sempre. Está lá no livro de Provérbios, capítulo de número 15, verso de número 25, que o Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos o limite da casa da viúva. Isso quer dizer que Ele mantém intacto o limite daqueles que é necessitado da sua graça, que é necessitado do seu perdão, que é necessitado da sua presença. Glória, glória ao nome santo do Senhor Jesus. Por isso declare se Ele é o tudo da sua vida neste momento. Dê glória a Deus, dê aleluia. Agradeça pelo dia, porque Ele fez o que nenhum homem poderia fazer.
A Bíblia nos diz que ele entregou o seu filho amado e ele continua fazendo infinitamente mais pela minha vida e pela sua vida. Louvado seja o nome de Cristo, porque ele é o nosso tudo. É ele que mantém intacto. Sabe o que é intacto? É intocável, é aquilo que é inviolável, é aquilo que não pode ser. Louvado seja Deus quebrado. Sim, intactos é a palavra de Deus para o meu e para o teu coração, porque ele cuida de mim e cuida de você. E eu quero deixar essa palavra aqui já para nossa meditação, para nós começarmos a nossa semana declarando que os limites da nossa casa, da nossa vida, de tudo aquilo que pertence a nós serão guardados, porque a Bíblia diz que o Senhor mantém intactos. E aqui eu quero profetizar que estejam intactos os limites da minha vida, da sua vida, seja em que área for, porque o Senhor, ele é Deus que mantém intacto os limites da propriedade da viúva. E assim nós cremos que ele também manterá intactos os limites de tudo aquilo que leva o nosso nome. Propriedade é aquilo que leva o nosso nome, seja na ordem material, física ou espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por esta linda palavra. Eu glorifico ao nome santo do Senhor, declarando que a honra, a glória e a majestade somente para ele. Por isso, se você está aqui, é porque Deus manteve intacto o limite da sua vida, da sua casa, daqueles que você ama, de tudo aquilo que é seu. E nós louvamos ao Senhor juntos, porque a Bíblia diz que onde tem 2 ou mais reunidos, ali o Senhor se faz presente. E assim eu creio que o Senhor está aqui, da mesma forma que ele também está aí, porque a Bíblia vem dizer lá no livro de Jeremias que ele é Deus de perto e que ele também é Deus de longe. E sendo ele o meu Deus e o teu Deus, ele se move onde eu e você venhamos a estar. Eu deixo a paz do Senhor mais uma vez. Deus abençoe sua vida. É sempre motivo de muita alegria estar aqui para compartilhar contigo uma palavra que Deus ele coloca no meu coração e ele traz para avivar a minha e a sua fé, para me fortalecer e te fortalecer. Glória a Jesus. Vamos meditar numa palavra que está lá no livro de Juízes, no capítulo de número 12, que diz assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Cristo. Vamos procurar aqui, eu marquei. Louvado e adorado é o nome do Senhor Jesus. Curado. Aleluia. Louvado seja o nome de Cristo. Não é Juízes 12, mas sim capítulo 3 do livro de Juízes, que diz assim: são estas nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus, que viviam em montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Hamate. Essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles, e prestaram culto aos descendentes dele. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Balins e a Sera. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais velho de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Que o mesmo Espírito que tomou Otoniel nos tome neste momento com entendimento, com graça e sabedoria para entender
e discernir aquilo que o Espírito Santo está querendo falar ao nosso coração. Que esse mesmo Espírito tome toda a primazia, toda a direção e todo o controle, porque a palavra vem dizer que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e por isso nós estamos aqui. Mediante esta palavra, nós queremos louvar e agradecer ao Senhor. A Bíblia vem nos dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nesse livro de Juízes, capítulo de número 3, que vem dizer assim: estas são as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas. A Bíblia nos diz que depois que Josué e Caleb, louvado seja Deus, tomou posse de toda aquela terra. A Bíblia nos diz que depois de ter passado 40 anos no deserto, Deus deixou algumas nações para que aquele povo que era descendência e que nasceu no deserto pudessem, louvado seja Deus, aleluia, ter uma experiência de quê? De guerra e de combate. E aí a Bíblia nos diz que durante todo aquele período de 40 anos foram deixados alguns povos, e diz assim, o capítulo que nós começamos a ler diz: são estas nações que o Senhor deixou para, aí a Bíblia é bem clara quando diz, por a prova, todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. A Bíblia vem dizer que durante esses 40 anos, os israelitas eles tiveram que lutar com povos que já estavam na terra. Porque a terra era de herança, louvado seja Deus, desde o tempo de Abraão. Mas a Bíblia nos diz que quando o Senhor permitiu que o povo fosse levado cativo para o Egito e passaram cerca de 400 anos, essas terras foram habitadas por outros povos. Então quando Deus levantou Moisés para libertar aquele povo e eles voltar para esta mesma terra, a Bíblia diz que a terra já estava ocupada. Eles passaram cerca de 40 anos ali, onde nós sabemos e já ouvimos muito acerca dessa história. E a Bíblia nos diz, porém, que Deus deixou alguns povos. Aí a Bíblia diz aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Hamate. Por que Deus ele deixou? Porque existia uma geração que tinha nascido, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e que não tinha presenciado as vitórias que Deus tinha dado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus a Josué, a Caleb e a Moisés. E as outras pessoas que não adentraram, louvado seja Deus, a terra de Canaã. Aquelas pessoas que nasceram ali naquele momento de deserto, eles não tinham experiência. E a Bíblia vem dizer que Deus então ele deixa o quê? Algumas nações para provar, para pôr à prova aquelas pessoas, louvado seja Cristo, que ainda não tinha uma experiência de combate, ainda não tinha uma experiência, louvado seja Deus, de confronto. Então Deus ele deixa por um motivo, para pôr à prova, louvado seja Deus, e diz assim, para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Ou seja, se aqueles israelitas não tinham visto as guerras, porque outras pessoas já tinham lutado, consequentemente eles também não viram as vitórias. Mas embora eles não tivessem visto, eles tinham escutado falar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E muitas das vezes é assim. Nós escutamos falar acerca de milagres, acerca, louvado seja Deus, de promessas que Deus ele fez na vida de alguém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ou de alguma vitória que alguém teve. Mas nós não temos experiências ainda naquela determinada área, naquela determinada situação. E a Bíblia vem dizer que Deus ele deixa algo para que aquele povo que não teve, louvado seja Deus, a experiência possa ter. E isso por um motivo, porque ele quer pôr à prova e ele quer treinar. E diz assim, fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência. E Deus vem dizer para mim e para você que tudo que me acontece é para mim provar, te provar, para você e eu termos, aleluia, experiência, para que eu e você venhamos a ser treinados. A Bíblia nos diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que aquele povo precisava ter as suas próprias experiências e não contar as experiências passadas, das guerras passadas. Então Deus ele deixa alguns reinos para que eles pudessem lutar. E nós poderíamos nos perguntar, mas por quê? Porque Deus ele é o Deus
que Ele quer forjar em mim e em ti uma força que nem eu e você sabemos que nós temos. Mas a Bíblia nos diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, diz assim: os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Ramate. Essas nações, olha só o que diz o versículo 4, foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova. E muitas das vezes, essas situações que Deus ele deixa acontecer na minha e na tua vida, porque a Bíblia vem dizer que aquelas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova. E Deus vem dizer que muitas das coisas que me acontecem e te acontecem, Ele deixa para pôr eu e você à prova. Para que mediante a tudo isso que acontece, nós venhamos a ser treinados e que nós venhamos a ter as nossas próprias experiências de combate, as nossas próprias experiências de guerras vencidas, de batalhas. Louvado seja Deus, muitas das vezes que nós até achamos que perdemos, mas nós estamos sendo fortes. A Bíblia vem dizer assim: essas nações foram deixadas para que por ela os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam os mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Nós vamos entender que esse povo aqui, que não tinha a experiência, eles precisavam ter. Eles precisavam passar pelas suas experiências. Por quê? Porque quando Deus abriu o mar vermelho, aquele povo não estava lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Josué, louvado seja Deus, no campo de batalha, estava lutando, e a Bíblia diz que Moisés estava orando e que e Arão estava sustentando as suas mãos, aquele povo também não estava lá. Então aquele povo não tinha a experiência que Josué, não tinha a experiência que Moisés teve, e precisava passar pela prova. A Bíblia vem dizer que Moisés passou pela prova. Que prova? De abrir o mar. Deus disse: toca nas águas, e ele tocou. Ele teve fé. Aquele povo precisava também ter fé que Deus iria, louvado seja Deus, dar vitória para eles com esses aqui, como deu para Moisés e Josué. Mas aquele povo, louvado seja Deus, precisava obedecer os mandamentos que o Senhor deu, por ordem, louvado seja Deus, da vida de Moisés. E a Bíblia nos diz que aquele povo teve a oportunidade de ter, aleluia, a experiência de ser treinado e de ser provado, porque Deus ele não chama ninguém para que ele não prove, para que ele não treine e para que ele não dá experiência. Nós precisamos entender que tudo que nos acontece muitas das vezes é porque nós precisamos ter uma experiência. Experiência de quê? A Bíblia vem dizer, aleluia, pois não tinham tido experiência anterior de combate. E muitas das vezes eu e você precisamos ter experiência de combate. Para quê? Para quando vir outra luta lá na frente, nós sabemos que nós vencemos uma e que nós vamos vencer a outra. A Bíblia nos diz que aquele povo não tinha experiência. Aquele povo que nasceu no deserto e que quando ainda era criança, louvado seja Deus, os pais saíam para a guerra e eles não tinham a experiência. Por quê? Porque eles não iam para a guerra. Eles ficavam no acampamento israelita e as guerras eram nos vales. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Existiam afrontas, existiam combates. E a Bíblia nos diz que existia uma descendência israelita que não tinha passado por essas guerras, que não tinha passado por essas experiências e precisava ser treinado, porque eram eles que iriam habitar naquela terra. E Deus vem dizer para mim e para você que precisa você e eu sermos treinados para habitar onde Deus ele quer que eu e você venhamos habitar, para passar por lugares que Deus quer que eu e você venhamos a passar. Para que quando eu e você colocarmos a planta dos nossos pés, nós não venhamos a perder. A Bíblia vem dizer que contudo, isso aconteceu. Louvado seja Deus. Essas nações foram deixadas e Deus vem dizer para você que tudo isso que Ele permite, tudo isso que Ele deixa acontecer na minha e na tua vida, não é nada mais, nada menos para me provar, para te treinar e me dar e te dar experiência. Todas as vezes que Deus Ele me prova e te prova, Ele nos treina, Ele nos diz, é por aqui, é desse jeito, é dessa forma que você vai vencer a batalha. Ele não me deixa sozinho e não te deixa sozinho. Ele te dá estratégias de guerra e de combate.
E a Bíblia nos diz que mediante a essas guerras nós vamos ter experiência. Experiência para quê? Para no futuro, quando alguém passar, nós dissermos: eu passei, eu venci, você vai vencer também. Quando nós enfrentarmos outra luta, nós sabermos que nós já vencemos outra. Mas a Bíblia nos diz que tudo aquilo foi deixado para que o povo fosse posto à prova, para que por ele os israelitas fossem postos à prova. E muitas das vezes você não entende, mas você está sendo provado sim, nessa situação, nessa batalha que você está passando. E Deus, Ele quer me aprovar e te aprovar, mas isso requer de mim e de você uma obediência. A Bíblia nos diz que o povo precisava obedecer aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Mas aí a Bíblia nos diz assim, versículo de número 5, e nós vamos entender: louvado seja Deus. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver que eles fizeram totalmente ao contrário daquilo que Deus tinha dito, porque a Bíblia vem dizer que era para aquele povo lutar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com os inimigos, mas eles se aliaram. E isso me traz a lembrança o primeiro salmo do capítulo de Salmo, que diz: feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. A Bíblia nos diz que embora Deus tivesse dado, louvado seja Deus, as coordenadas, porque Deus, Ele não prova ninguém para que Ele não dê um caminho, para que Ele não dê uma instrução, porque o nosso Deus, Ele é justo, Ele não é um Deus injusto. E a Bíblia vem dizer que contudo aquele povo soubesse que não era louvado seja Deus para se misturar com aqueles outros povos. A Bíblia diz que eles tomaram as mulheres em casamento. A Bíblia vem dizer que deram suas filhas aos filhos deles. E aí a Bíblia nos diz, louvado seja Deus, versículo 7, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor e do seu Deus, e prestaram culto aos Balins e a Aserá. A Bíblia nos diz que aquele povo estava sendo à prova, estava sendo posto à prova. E no momento que eles estavam sendo provados, a Bíblia nos diz que eles esqueceram que Deus queria treiná-los, que Deus queria dar experiência da mesma forma que Deus que deu para Moisés e que deu para Josué. Mas a Bíblia vem nos dizer que eles fizeram totalmente ao contrário, e eles deram as suas filhas e os seus filhos em casamento com esses povos que eram para eles, louvado seja Deus, guerrear e tomar a terra por herança. E a Bíblia nos diz que mediante a todo esse acontecimento, a Bíblia nos diz que Deus permite então que Israel fosse entregue nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E a Bíblia diz que porque os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Todas as vezes que eu e você somos postos à prova e que nós recuamos, que nós retrocedemos, a Bíblia nos diz que nós seremos subjugados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quem? Por todos aqueles que muitas das vezes querem ver a minha derrota e a sua derrota. Por isso levanta a cabeça, por isso não permita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tá difícil, tá passando pela prova, mas creia, eu tô passando pela prova, Deus tá me provando, mas eu vou ser aprovada, eu vou ser treinada, eu vou sair com experiência, eu vou sair dessa prova e aprovada. E eu vou obedecer ao Senhor, vou cumprir a sua lei, vou meditar na sua palavra dia e noite. E sei que vou vencer esta guerra, sei que vou vencer esta batalha. A Bíblia nos diz que o povo, eles não entenderam que Deus permitiu aquela situação, porque Deus queria prová-los. Deus já tinha provado Josué, Deus já tinha provado Moisés, e eles já tinham sido aprovados. Mas Deus precisava provar aquela nova geração que não tinha visto as guerras, que não tinha visto os feitos maravilhosos do Senhor, que apenas tinha escutado falar. E escutar falar é diferente de ver. E muitas das vezes eu e você nos perguntamos: por que eu estou passando por isso? Por que Deus permite tanta prova na minha vida? Porque Deus, Ele quer te dar experiência. Deus, Ele quer trazer, louvado seja Deus, um testemunho na sua vida. Quer dizer para mim e para você: olha só, você não vai viver contando o testemunho da época que
Moisés abriu o mar, você vai contar o testemunho da época que eu te dei essa terra aqui, dos 5 reinos filisteus, dos heveus, dos jebuseus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer que aquele povo, louvado seja Deus, fez totalmente ao contrário. E quando eles fizeram, eles foram subjugados, eles foram entregues a um rei da Mesopotâmia e ficaram ali durante o domínio daquele reino, durante 8 anos. Mas a Bíblia vem nos dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas quando clamaram ao Senhor, louvado seja Deus. A Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que quando eles clamaram a Deus, Ele lhes levantou um libertador, chamado Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais velho de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele, e a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Nós vamos entender que quando nós aceitamos o quê? Aquilo que nos veio. Muitas das vezes é difícil nós entendermos que nós estamos numa luta, numa guerra travada e que nós precisamos nos levantar, que nós precisamos tomar posição de soldado. Aquele povo precisava tomar posição porque Deus ele queria treinar aquele povo. Mas aquele povo fez totalmente ao contrário. Aquele povo precisava obedecer à voz do Senhor, mas eles não obedeceram. E a Bíblia nos diz que aconteceu tudo isso, mas quando eles clamaram, Deus levantou um homem. E a Bíblia nos diz que quando este homem foi levantado, o Senhor entregou o quê? A vitória. Quando eu e você clamamos, quando eu e você não nos entregamos à prova, quando eu e você dizemos, eu creio que eu estou passando por essa prova, mas Deus está me treinando, Ele está me trazendo experiência, eu vou suportar e eu vou sair dela aprovada. Eu ainda vou possuir a terra de Canaã e Deus ainda vai me entregar nas minhas mãos a minha vitória. A Bíblia nos diz que Deus entregou Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, na mão de Otoniel, que prevaleceu contra ele. A Bíblia nos diz, e a terra teve paz. Para eu e você termos paz, é necessário muitas das vezes sermos provados, sermos treinados e passarmos por experiência. E então a paz ela vai vir. Mas nós precisamos entender que toda prova tem um propósito, tem um motivo e um porquê. Aquele povo, eles não tinham experiência do que Deus poderia fazer. E quando as lutas sobrevêm na minha e na sua vida, é para que eu e você venhamos a ter experiência do poder, da glória e da majestade de Deus. Por isso, se você está passando por uma prova, se você está sendo provado como esse povo, vamos se pegar nessa palavra que diz que se obedecerem os mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés, louvado seja Deus, nós vamos prevalecer. Vamos ser como Otoniel, onde a Bíblia vem dizer que depois que ele se levantou, louvado seja Deus, que Deus levantou ele por intermédio do clamor do povo. A Bíblia vem nos dizer, louvado seja Deus, que aquele povo teve paz durante 40 anos. Não desista. Não desista daquilo que Deus te prometeu porque você está passando pela prova, porque está difícil, está passando pelo vale. Tenha esse pensamento. Pegue essa palavra como base e diga, eu estou sendo provado. Porque eu preciso de experiência em algumas áreas. Eu preciso aprender coisas que o próprio Deus quer me ensinar. Eu preciso ter experiências. E o próprio Deus, Ele quer me treinar e te treinar. Por isso eu quero louvar a Deus por esta palavra. Que o Espírito Santo de Deus que repousou na vida de Otoniel, onde a Bíblia vem dizer que durante 8 anos aquele povo foi subjugado. Mas quando eles decidiram clamar, a Bíblia diz que Deus levantou alguém. E esse alguém, aleluia, a Bíblia diz que saiu vitorioso. E Deus vem dizer que se eu e você obedecermos, Ele levanta a mim e a você. Ele põe na minha vida e na sua vida o Espírito Santo dele. E tudo aquilo que veio como prova, Ele vai capacitar a mim e a você, treinar a mim e a você, para eu e você termos experiências com Ele. Por isso lembre-se que toda prova traz para você
uma prova, porque Deus está provando você, mas no meio da prova vem o treino. Depois do treino vem a experiência. Louvado seja Deus quando nós fazemos, louvado seja Deus, um estudo. Seja em que área for, um curso, uma faculdade, uma escola. Nós precisamos aprender e então nós vamos ser provados. Quando nós somos provados, nós temos as nossas experiências. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E as experiências, elas nos moldam. As experiências, elas nos trazem sabedoria. E era o que Deus estava querendo trazer para aquele povo. Por isso, eu dou glória a Deus e aleluia juntamente contigo. Que o Espírito Santo de Deus continue sim, treinando a mim e a você, dando experiência. E que toda prova seja para que eu e você venhamos a ser aprovados. A Bíblia diz que veio sobre a vida de Abraão uma prova. Deus provou Abraão quando pediu Isaac. Por isso, se você está sendo provado, dê glória a Deus, dê aleluia, porque tudo isso vai te treinar e te trazer experiência. Que nós não venhamos a ser como este povo que desobedeceu, como este povo que no meio do caminho, louvado seja Deus, fez totalmente ao contrário, mas que nós venhamos a ter o nosso coração disponível para o trono. E assim venha ter paz na minha vida, no meu interior. A Bíblia diz que teve paz no território israelita durante 40 anos, o tempo que Otoniel viveu, o tempo que aquela pessoa que foi chamado, louvado seja Deus, por um propósito do céu, estava de pé, teve paz. E Deus veio dizer: o tempo que você vive, o tempo que você está no determinado lugar onde você está, vai trazer paz nos outros ambientes. Por isso não desista. A Bíblia é bem clara quando diz que durante a vida de Otoniel, cerca de 40 anos, a Bíblia nos diz que houve paz. E eu quero glorificar ao Senhor, porque onde você estiver, onde eu estiver, tem que haver paz na presença do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Obrigada, meu Deus, por esta palavra. Entendemos, meu Deus, que muitas das vezes nós somos provados, meu Pai, para poder ser treinados e ter experiências. A melhor experiência que alguém pode ter, meu Deus, é de saber que nós vencemos não no nosso nome, não pela força do nosso braço, não porque somos bons, mas porque o Senhor nos escolheu e porque o Senhor nos levantou. Assim como a tua palavra vem dizer que quando aquele povo clamou, o Senhor levantou Otoniel. E a Bíblia nos diz que ele prevaleceu contra o rei da Mesopotâmia. E a Bíblia nos diz que teve paz durante 40 anos. E aqui, meu Deus, nós queremos declarar, meu Deus, que assim como o Senhor levantou Otoniel, que o Senhor nos levante, que nós venhamos, louvado seja Deus, não recuar, que nós não venhamos a desistir diante das lutas, diante das batalhas, diante das coisas que vêm no nosso caminho para tentar fazer com que nós não venhamos a possuir a terra que o Senhor mesmo nos entregou. Sabemos, meu Pai, que tudo precisa de um esforço. Por isso que o esforço do Senhor, o Espírito do Senhor esteja sobre nós. Aquele povo precisava se esforçar, aquele povo precisava de experiências com o Senhor. Eles não poderiam simplesmente chegar em Canaã sem saber tudo que o Senhor tinha feito pelos antepassados. E muitas das vezes nós não entendemos o que nós passamos, nós não entendemos as lutas, nós não entendemos as provas, nós não entendemos tudo que precisamos passar para poder ter experiências e ser aprovado. Mas aqui eu quero glorificar ao Senhor, porque nós cremos que o Senhor é o Deus que levantou Otoniel e que também nos levanta. E que onde nós estivermos terá paz, porque o teu Espírito Santo é sobre nós. E quando o Espírito Santo do Senhor é sobre nós, a paz reina onde quer que nós venhamos a estar. Muito obrigada por esta palavra. Deus abençoe. Tome posse da paz do Senhor, declarando que o Espírito Santo de Deus repousa sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre a tua mente, sobre a tua casa, sobre a vida dos teus. E assim também haverá paz em nome do Senhor Jesus. Palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação está lá no livro de Juízes, capítulo número 3. Nós lemos lá também Provérbios, capítulo 15. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus continue se movendo aí onde você está. E que a graça do Senhor resplandeça sobre ti, te dando a paz. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Uma ótima semana em nome de Cristo, para a glória do Senhor Jesus.